Olá, no Ideias da Aldeia de hoje a conversa é sobre cinema. Eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores cineastas do Brasil, Cacá Diegues. Olá, Cacá, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia e no Acre também, né? Pois é, o prazer é meu estar aqui no Acre. É a primeira vez que eu venho ao Acre, já estou aqui há alguns dias e estou muito feliz. Bom, seja muito bem-vindo. Cacá, você foi um dos idealizadores do chamado Cinema Novo, caminhou ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira e outros tantos, viveu intensamente essa ideia do Cinema Novo, mas são muitos anos de cinema e você viu e viveu também muitas fases do cinema brasileiro. Hoje, pensando hoje com essa nova geração de diretores, qual é o jeito atual do chamado cinema brasileiro? Qual é o jeito brasileiro de fazer cinema? Olha, como você mesmo disse, eu estou aí nessa parada há muitos anos, né? Estou nessa estrada há quase 45 anos, quer dizer, como cineasta, porque como espectador eu sempre acompanho o cinema brasileiro de muito perto, sempre adorei o cinema e tudo, e posso lhe dizer com a garantia dessa experiência que nós estamos vivendo talvez o período mais fértil do ponto de vista da quantidade, da qualidade, da diversidade dos filmes que eu já vivi no cinema brasileiro. E acho que nesses 110 anos de vida que o cinema brasileiro tem, não teve nenhum período tão, como é que eu posso lhe dizer, mas tão fértil mesmo como esse, tão rico de ideias diferentes. Tem uma nova geração de cineastas fazendo filmes interessantíssimos, alguns verdadeiras obras-primas, filmes que já estão consagrados internacionalmente, cineastas jovens que já estão consagrados internacionalmente. E isso só me pode fazer feliz, porque a gente sempre acreditou no cinema brasileiro. Eu acho que tem que acreditar mesmo, porque é muito bom. Você falou de um momento super fértil, é verdade, assim, com todas essas políticas de incentivo, bem ou mal, acho que se venceu essa ideia de fazer, de produzir. Mas por que ainda se tem muita dificuldade para esses filmes chegarem aos cinemas, uma longa temporada, o acesso das pessoas? Você acha que o gargalo ainda é a distribuição? Mais ou menos, porque eu acho que esse momento fértil do cinema brasileiro, do qual a gente está falando, existe por causa da lei do audiovisual, que foi implementada em 1994, durante hoje são quase 15 anos já de lei do audiovisual. Mas a lei do audiovisual, ela contemplava a questão da produção cinematográfica, mas não a questão da exibição, da distribuição, de todo o tecido da economia cinematográfica, que é muito complexo. Hoje, então, se você for contar com os novos meios de difusão, televisão a cabo, televisão aberta, DVD, satélite, celular, daqui a pouco já vai ter filme de celular, isso fez com que o processo todo ficasse muito complicado. E nós, na verdade, o cinema brasileiro não conseguiu resolver essa questão dessa complexidade. Agora está começando a tratar desse assunto. Quer dizer, o que já é hoje, para nós, ainda é amanhã, entendeu? Ainda está... E isso é um problema mesmo. Eu acho que a responsabilidade é dos cineastas, dos homens públicos que são responsáveis por essa área, que se atrasaram muito nisso. Então, por exemplo, hoje o Brasil não tem um circuito popular de cinema. Os cinemas todos estão em shoppings, cinemas de custo caro, de ingresso caro, que a maior parte da população brasileira não vai, porque não tem acesso, né? O DVD está sendo pirateado, a gente vê aí tudo que acontece em relação ao DVD. Na televisão a gente tem muito pouco acesso, tirando a Globo e a própria TVE e TV Cultura. Outras televisões não passam filmes brasileiros. Em suma, nós não resolvemos esse tecido, que não é só da distribuição, é da difusão mesmo do cinema, através desses, não só dos modos clássicos de exibição, como as salas, mas também desses novos modos de difusão. Você falou de uma nova geração de diretores. O que você acha desse grande número de escolas de cinema que hoje existem no Brasil? Você acha que cinema se aprende na escola, né? Aprende, sim. Cinema é uma técnica. Cinema não é nem uma linguagem, é uma língua, né? Que você aprende de algum modo. Quando eu comecei a fazer cinema, no início dos anos 60, a minha geração não tinha escola de cinema no Brasil. Nós aprendemos fazendo, mas leva muito mais tempo. Sem dúvida. Eu levei muito mais tempo aprendendo fazendo do que hoje um garoto aprende em 3, 4, 5 anos de escola de cinema, né? Essas escolas de cinema, elas são parcialmente responsáveis por essa fertilidade da qual a gente está falando.
esses novos diretores que estão surgindo, muitos deles surgem dessas escolas de cinema. Agora, talento é talento, cada um tem o seu, isso ninguém pode dar, isso aí cada um tem e desenvolve o seu talento. Mas saber fazer é uma coisa que se aprende, realmente se aprende. Agora, um é melhor que o outro é mais talentoso, isso ninguém pode mudar, né? Isso está na natureza de cada um. Eu adoro cinema, tudo que eu sei na minha vida eu aprendi vendo filmes, depois é que eu fui vendo os livros do professor, né, perguntar ao pai, mas eu sou uma pessoa formada pelo cinema, então eu vivo cinema 24 horas por dia. De vez em quando eu pego uma câmera e faço um filme, mas a minha vida é essa. Então, isso faz com que eu esteja sempre ligado, né? As ideias. E essas ideias, elas nascem muito estranhamente. Às vezes é uma música que você ouve, às vezes é um personagem que você vê na rua, às vezes é uma história que lhe contaram, ou um livro que você leu. Cada filme tem a sua própria biografia, cada filme tem a sua própria... Eu tenho 4 filhos e cada um desses filhos foi ser uma coisa na vida. Nenhum deles tem a mesma profissão que o outro. É mais ou menos como os filmes também. Cada um nasce com uma vocação, com um caminho a trilhar, com uma biografia. E é assim mesmo. E cada um tem uma história. Às vezes às vezes tenho uma ideia, faço o filme em 1 ano, entre o nascimento da ideia e o filme 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E, às vezes não, às vezes eu me levo 20 anos, como eu levei para fazer o Orfeu, por exemplo, entendeu? É muito variado, é muito variado. Falar em Orfeu, me lembrei de uma coisa interessante. Queria te perguntar como é que você trabalha atores. Você já trabalhou com grandes atores brasileiros e também, por exemplo, o caso do Tony Garrido, né? Um músico que teve uma experiência como ator. Como é que você trabalha com os teus atores? Eu adoro ator, eu acho que o ator é a alma do filme, né? É o rosto do filme, portanto é a janela da alma, né? E eu gosto muito de trabalhar com ator, eu tenho muito prazer de trabalhar com os atores. Ou atores já famosos, como Antônio Fagundes, Zé Vilca, essas pessoas com quem eu às vezes faço filmes, ou atores jovens, que eu tenho orgulho de dizer que eu botei Zezé Mota no cinema, botei Wagner Moura no cinema, botei Guilherme Fontes no cinema, porque tanta gente que, não é que eu inventei, que eles têm o talento deles, não fui eu que inventei, mas que eu percebi que tinha talento e botei nos filmes. Eu gosto de trabalhar com esses jovens atores também. O caso do Tony era um caso muito especial, porque ele não era propriamente um ator, ele era um músico, um cantor, como todo mundo sabe, uma pessoa maravilhosa, ele até hoje é meu grande amigo. Agora, eu queria que o Tony fizesse o Orfeu, porque ele era o Orfeu, né? O Orfeu, esse mito da arte. E o Tony não podia ser mais Orfeu que o Tony. Então, o que eu dizia a ele sempre, você não precisa representar o Orfeu, você é o Orfeu. Seja você, Tony Garrido, que você vai fazer direito, entendeu? Cada ator você trabalha de uma maneira diferente, né? E no caso dele foi muito fácil, porque ele era o Orfeu mesmo, né? Eu li uma vez uma entrevista de um diretor japonês que foi perguntado qual era o seu melhor filme, e ele dizia o seguinte, que o meu melhor filme é sempre aquele que eu vou fazer. Contigo é assim também? Exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O melhor filme é sempre o próximo, né? Aquele que você já está pensando. O que você já fez, não pode mudar mais, né? Você pensa nisso, assim, eu poderia ter feito diferente, claro. revendo alguns filmes? Por isso que eu não revejo meus filmes. É claro, ninguém é Deus para fazer as coisas perfeitas, né? Você sempre vê, puxa, podia ser aquele outro ator, podia ter feito isso de uma maneira diferente, essa frase podia ter saído, essa fotografia podia ser de outro modo. Olha, a tragédia do artista é que ele tem que escolher. E cada vez que você escolhe uma coisa, você está perdendo todas as outras, né? É verdade. Na hora que você tem aqui essa sala, você vai enquadrar, aí você escolhe botar a câmera naquele lugar, você está perdendo todos os outros lugares onde a câmera podia estar, né? E é claro que quando você revê o seu trabalho, você recupera a existência dessas alternativas. Podia ser assim, podia ser assim. É por isso que eu evito ver os filmes antigos. Evito só ver quando há necessidade mesmo. Cacá, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar esse papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho.
Aldeia está de volta. O programa que hoje está sendo gravado aqui no Espaço de Cinema da Usina de Artes João Donato, e eu estou conversando com Cacá Diegues. Cacá, tem muita brasilidade nos teus filmes. Você já filmou a raiz brasileira, os quilombos, os negros, também já foi para o interior do Brasil. Bye Bye Brasil é um marco nesse sentido. Agora, pensando assim, ainda vale aquela ideia de que existe um Brasil que o Brasil não conhece? Ah, claro, claro. Eu acho que esse é o grande mistério, né, para nós brasileiros, de você decifrar o Brasil, né? O Brasil é um país que ainda não foi decifrado completamente, né? Como é que você vê no mundo todo essas guerras religiosas, guerras tribais, essas oposições étnicas. E no Brasil, apesar de todas as dificuldades, nós não temos isso, né? Um país com essa dimensão continental, com a mesma língua, praticamente a mesma cultura, quer dizer, diferentes aspectos, mas de uma mesma raiz. Isso é uma raridade no mundo e um privilégio que a gente tem que saber usar, né? E saber usar esse privilégio é tentar interpretar isso, né? O que significa isso. Eu acredito, alguns amigos meus, quando eu digo isso, dizem que é megalomania, mas eu acredito que o Brasil tem um papel civilizatório no mundo, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Acho que pode ser até que a gente não realize essa vocação, porque nós estamos aí, ao longo da história brasileira, nós vimos quantas vocações o Brasil não conseguiu realizar. Até hoje não realizou, pode ser que essa também não realize. Nem o ouro das Olimpíadas a gente ganhou no futebol. Mas não faz mal, eu acho que essa vocação existe, um papel civilizatório do Brasil. O Brasil tem um papel definitivamente original, é uma espécie assim, de extremo ocidente do mundo, entendeu? E nós podemos contribuir muito com isso. E uma das maneiras de contribuir isso é fazer filmes que tentem decifrar isso, né? Tentem decifrar o que é esse país, o que é esse povo, né? O que é essa coisa que tem uma originalidade qualquer. Talvez eu não saiba lhe dizer nem qual é, eu não sou antropólogo, não sou sociólogo, mas talvez meus filmes ajudem a descobrir isso. Eu vejo muitos diretores procurando o novo para o cinema. Você acha que a Amazônia, você já conhece um pouco, apesar de estar a primeira vez no Acre, mas já conhece a Amazônia, né? Você acha que a Amazônia pode oferecer esse novo? É claro, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Tem alguma coisa na Amazônia que ainda está indescoberta. Né? Até para o cinema, né? Também, muito. O cinema brasileiro filmou pouco na Amazônia, ou pelo menos do que a Amazônia merece. Eu estou à vontade para dizer isso porque eu filmei na Amazônia, fiz documentários, fiz Bye Bye Brasil, enfim. Mas, sem dúvida alguma, o cinema brasileiro deu muito menos do que a Amazônia merece. Eu vejo aí, eu leio muito, eu tenho muitos amigos. Aqui é a primeira vez que eu venho ao Acre, estou felicíssimo, estou aqui há mais ou menos uma semana. Estou felicíssimo de descobrir, fui a Chapuri, fui a Bujari, foi uma opção de lugar. Mas eu tenho muitos amigos em Belém, tenho muitos amigos em Manaus, eu ouço eles contarem história que eu digo, puxa, mas que filme extraordinário que você podia tirar daí, né? Histórias, às vezes, até assim, de lendas, né, de mitos, ou então coisas que estão acontecendo, né? Porque as pessoas não se dão conta, isso é uma coisa que, sempre que eu vou a esses lugares, não se dão conta da modernidade da Amazônia, né? Da contemporaneidade que a Amazônia tem em relação a tudo que está acontecendo no planeta, o que ela pode oferecer ao planeta. Eu não estou falando só da ecologia, não, estou falando de uma série de outras coisas, do aspecto científico, do aspecto artístico, né? Essa modernidade podia ser muito bem traduzida no cinema. E o Acre? O que é que te trouxe ao Acre? Olha, objetivamente, pontualmente, é um convite que eu recebi da Fundação Roberto Marinho para fazer uns filmes sobre educação, que é um assunto que me interessa. Eu acho que é o problema mais importante do Brasil hoje, é esse da educação, é pôr a educação ao alcance de todos, que é uma coisa que eu digo sempre, democracia não é só liberdade, democracia é liberdade com oportunidade, que se você não tiver oportunidade, o que adianta você ser livre, né? E essa oportunidade que ele dá é a educação. E aí eu aceitei fazer, e um desses filmes é sobre o Projeto Poranga aqui no Acre. E eu fui, como eu lhe disse, Chapuri, uma opção de lugares, para filmar esse projeto educacional que eu acho absolutamente extraordinário, comovente, emocionante. Você vê meninos indo de canoa, levando 1 a 2 horas de canoa para ir à escola, outros atravessando a floresta a pé, 2 horas e meia para ir numa escola rural.
né? Professores dedicadíssimos, uma coisa emocionante, como os professores acreditando que não só estão ensinando conteúdo, mas como também dando cidadania a essas pessoas, na consciência da sua cidadania. Então isso me atraiu muito, eu aceitei fazer e estou acabando, amanhã eu vou me embora. Acabei e vou começar a editar lá no Rio de Janeiro. E qual é a ideia? Porque esse projeto certamente vai lidar... o trabalho da Fundação Roberto Marinho na educação assim, passeia pela diversidade do Brasil. Muito bonito. Aqui no Acre, você vai ter uma noção de acreanidade muito grande. E realmente, esse projeto chega nos lugares mais distantes, de mais difícil acesso, né? Como é que é participar de um projeto de educação e qual é a tua ideia para filmar isso? Olha, eu acho que quando você... A principal virtude de um cineasta é ser sincero, é você não mentir, né? Então, para filmar isso direito, basta você contar a verdade. Você abre a câmera e deixa as pessoas falarem, ou mostra o que está acontecendo. É só você não mentir, entendeu? Então, as coisas que saem quando você consegue esse trabalho é absolutamente extraordinário, é comovente, emocionante, você saber que existem essas pessoas. A gente... É claro que esses escândalos, as coisas todas que acontecem no Brasil, com as quais a gente não concorda, a corrupção, essas coisas todas, são detestáveis, mas não deviam ser manchete. Manchete devia ser isso, o professor que está lá em Chapuri, né, e que dorme no meio da floresta para poder dar aula às crianças. Né, às vezes, muitas vezes, sozinho, embaixo de uma árvore, sei lá onde, né? Então basta você filmar isso para ver que existem pessoas no Brasil, e não são poucas, são muitas, que estão dispostas a ajudar o seu próximo, que têm esse espírito de solidariedade e que acreditam no país. Porque quando a gente diz acredita no país, não é acreditar numa bandeira ou num hino, é acreditar realmente que você pode ser feliz com os outros sendo felizes também em torno de você. Não é verdade? Então, isso é que eu acho que devia ser manchete no Brasil, sabe? Porque existe muita gente assim, eu viajo muito pelo Brasil, eu só não conhecia 2 estados do Brasil. Hoje, agora só falta um, que é o Piauí, que eu nunca fui. O resto eu conheço o Brasil todo e eu sei que tem gente assim no Brasil todo. E é emocionante quando você vê isso. Nós filmamos nesse projeto de educação da Fundação Roberto Marinho, nós fizemos já fizemos o projeto Travessia no Recife, lá em Pernambuco. Uma coisa maravilhosa também, a mesma coisa, quer dizer, com outro espírito lá, Pernambuco, outra coisa, mas com o mesmo espírito. Então eu acredito nisso e é por isso que eu acho que a gente devia fazer um esforço para que essa minha profecia megalômana se realizasse, do Brasil realmente ter um papel civilizatório no mundo hoje. É verdade. Cacá, para fechar nossa conversa, queria saber dos novos projetos. Vem filme novo por aí? Bem, eu tô com 2 projetos, um que eu sou apenas produtor, chamado 5 vezes Favela, agora por eles mesmos, que são filmes dirigidos por jovens cineastas de favelas cariocas, de comunidades do Rio de Janeiro. São 5 episódios, feitos por cada um em uma favela do Rio de Janeiro. E o meu filme que eu pretendo começar o ano que vem, que é um roteiro que eu estou escrevendo ainda, que chama-se O Grande Circo Místico, baseado num poema do Jorge de Lima. E é uma coisa que eu só vou filmar o ano que vem. E livro também, eu sei que você está trabalhando... Eu estou escrevendo um livro, doloroso o livro, está difícil para burro, porque é um livro... Não é um livro autobiográfico, não é uma coisa para contar as minhas intimidades, mas é a minha experiência no cinema brasileiro nesses 40 e quase 45 anos de estrada, né, no cinema brasileiro. Mas está doloroso, viu? É difícil. Mas eu estou escrevendo, devagarzinho eu estou escrevendo, quem sabe até o fim do ano está pronto. Cacá, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu que lhe agradeço, foi um prazer muito grande. O prazer foi nosso. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado, boa noite e até a próxima.